Primeiro vamos falar aqui que as pessoas às vezes confundem muito, autoestima e falam às vezes baixa estima. Autoestima e baixa autoestima, né? Certo. É isso, que é com U, né? Autoestima de próprio. Isso, né? com U. Muito bem, e o que é essa famosa autoestima com U? Bom, a gente poderia definir assim, numa definição simples e básica, que é a capacidade da pessoa se autovalorizar, né? Como ela pode se autovalorizar? Então, ela precisa primeiro se conhecer e daí ela ter uma correta valorização das suas habilidades, do seu potencial, reconhecer em si mesma as qualidades que ela tem, porque todos possuem qualidades. E às vezes isso é uma coisa difícil ou é uma coisa fácil que às vezes a pessoa está ali, sempre com ela e a pessoa não consegue identificar isso? Uma forma, assim, de identificar, né, se você tem ou não uma boa autoestima. Dá pra gente citar alguns exemplos que fica bem comum para perceber. Então, por exemplo, a pessoa precisa observar quais são os pensamentos que ela tem acerca dela mesma, então, sobre si mesma. O que ela pensa sobre ela, né, no geral. Aí, a gente pode dar de exemplo, os relacionamentos que essa pessoa tem no dia a dia. Geralmente, relacionamentos amorosos mesmo, a afetividade dela. São relacionamentos de qualidade? Ela se envolve, né, com pessoas de que tipo ela se envolve? Então, assim, ela tem relacionamentos de qualidade ou ela se envolve em relacionamentos abusivos, por exemplo? Se ela está envolvida em relacionamentos abusivos, onde, assim, ela acaba sendo coagida, essa pessoa, tanto psicológica como até fisicamente, e ela permanece ali, a gente pode dizer que é uma pessoa que tem uma baixa estima, sim. Agora, uma pessoa que não aceita, não admite esse tipo de situação nos relacionamentos, uma pessoa que tem uma autoestima elevada. Outro exemplo que eu gosto de dar também para ficar bem claro, emprego. Né? Então, assim, lógico, o país atravessa uma crise, tudo bem, mas existem pessoas que elas se submetem a empregos, assim, onde a gente também podemos chamar de abusivos esses empregos, e sofre, de repente, assédio moral por parte do chefe, né? E continua, permanece ali. Mas por que ela continua? Existe a situação de crise? Existe do país, mas não é isso. Muitas pessoas, até antes da crise, percebo, assim, até em experiência de consultório, que ela permanece ali porque, no fundo, existe uma crença dentro dela, onde o quê? Ela acredita que ela não vai conseguir algo melhor. Até às vezes tendo um currículo bom, até às vezes tendo possibilidades, mas a pessoa não enxerga isso nela. Então ela se submete por não acreditar em si mesma. Também é um exemplo de baixa estima. Sim, agora, duas perguntas numa só. As pessoas às vezes podem ficar com medo de ter uma autoestima muito elevada e virar uma pessoa metida, que a pessoa diz no popular, né? E ao mesmo passo, a pessoa mais metida, de nariz em pé, ela tem a autoestima muito elevada, é isso? Olha, não. É o que eu costumo dizer. Bem, na verdade, pessoas assim, isso pode esconder, na verdade, um narcisismo, né? O que é esse narcisismo? Na linguagem popular, aquele famoso que se acha, né? A pessoa se acha e tal. Isso pode esconder, esse narcisismo, uma pessoa se gabar demais, né? Achar que ela é muito boa demais, isso pode esconder o quê? Esse comportamento pode, na verdade, estar mascarando complexos que a pessoa tem. Quais complexos? Complexos famosos de superioridade, de inferioridade. Então, assim, é mais ou menos assim que funciona. Ela, na verdade, não tem uma boa opinião sobre si mesma. Então ela precisa convencer a todos à volta dela que ela é demais, que ela é maravilhosa em todos os sentidos. Então nós percebemos o quê? Todo excesso, né, diz alguma coisa para nós. Na psicologia nós temos muito isso. O excesso sempre fala alguma coisa por trás, entendeu? Sim. Então, esse excesso, na verdade, nós podemos até garantir que é o contrário. A pessoa tem uma autoestima baixa, por isso que ela precisa tanto ser aplaudida. Bem, então, vamos ver aqui se a gente entende para explicar melhor para os ouvintes, então. A pessoa que sabe das suas capacidades, que sabe que é capaz de fazer alguma coisa, está com a autoestima elevada, ela vai conseguir, ela vai correr atrás. Agora, a pessoa que joga o confete para cima e cai embaixo, aí já não é isso, né? Exatamente, aí é o contrário. É a pessoa que ela tem uma baixa estima, tão diminuída a estima dela, que ela precisa ficar falando dela o tempo todo e se vangloriando para que os outros se convençam de que ela é boa. Por que ela precisa disso? Porque ela, no fundo, não está convencida. A autoestima é saber, ter noção das suas qualidades, né, das suas coisas boas, mas não ficar fazendo carnaval em cima disso. Isso, exatamente. Reconhecer as qualidades que a pessoa certamente possui, porque todo mundo possui. E a pessoa que às vezes tem uma autoestima elevada, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa tranquila, normal, com autoestima elevada, e de repente se vê, como a senhora mesmo disse aí, em meio a uma crise, seja
que a gente passa aí no Brasil, uma crise emocional, uma crise matrimonial, uma crise com os filhos, com os vizinhos, sei lá, ela se vê de repente numa situação que a deixe para baixo. Sim. Como é que faz isso, sendo uma pessoa de autoestima elevada? Na verdade, quando a pessoa ela tem uma autoestima, claro que ela vai sofrer, vai passar por adversidades, só que se ela sabe, né, na verdade, se ela tem uma autoestima, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai passar por aquela situação, mas ela não vai cair em dramas maiores. Por que não? Porque ela sabe que aquilo é uma situação passageira e que todos estamos sujeitos. Então, como ela vai encarar essa situação? De uma forma mais fácil, porque ela sabe que aquela situação não determina a vida dela. É algo passageiro, entendeu? Agora, se a pessoa tem uma autoestima baixa, aquilo para ela é o fim. E ela é uma pessoa, assim, podemos dizer, meio que determinista, né? A autoestima, uma pessoa com baixa estima, ela vai pensar o quê? Tá vendo? Tudo acontece de errado comigo dá tudo errado, porque ela acha que cada situação tá ligada a ela, entendeu? E não a adversidades naturais da vida. Sim, e essas pessoas que têm a baixa autoestima, elas têm como reverter esse quadro? Tem, claro. Tem, é fácil? Sim. Olha, se é fácil ou difícil vai depender da própria pessoa, né? O que é indicado quando a pessoa percebe, ou de repente até amigos próximos indicam, olha, você precisa se cuidar, você não gosta de você tanto assim. É indicado mesmo o processo psicoterapêutico. O que é isso? Iniciar um processo de psicoterapia, que é a famosa fazer terapia com o psicólogo mesmo, né? Por que isso ajuda? Porque com a ajuda do psicólogo, a pessoa vai conseguir se conhecer mais. Ela vai começar um processo de autoconhecimento, olhando para dentro dela, percebendo suas reais qualidades e também os seus defeitos, aqueles pontos onde ela pode melhorar na vida dela, dentro de si mesma. Então, esse é um processo muito claro e real. Ela vai entrar em contato com os sentimentos dela sobre si mesma e também vai se conhecer mais. Só que agora, com a ajuda, né, de um especialista que vai conduzi-la para a verdade e não mais ter uma visão fantasiosa sobre si mesma como sendo a melhor do mundo, né, que seria uma pessoa complexada, na verdade, com complexo de inferioridade, mas também não se vendo como aquela pior do mundo. Uma visão realista. Eu tenho qualidades e tenho defeitos, como todo mundo. A pessoa com baixa autoestima, ela pode se sentir acuada perante uma pessoa com autoestima elevada? Pode sim. Porque de imediato, eu diria que isso acontece assim. Vamos por duas pessoas se conhecendo, né? De imediato, essa pessoa com a baixa estima, ela percebe que o outro tem autoestima. Como que ele percebe? Pela situação. Então, assim, a pessoa com autoestima, ela gosta de si mesma. E ela, como eu estava explicando nesse momento, ela tem uma visão realista sobre si. Então, é uma pessoa que não vai ter dificuldade de se expor, não vai ter dificuldade de falar, de se expressar mesmo, de se expressar com naturalidade, né? É também um outro ponto que é legal tocar. É uma pessoa que, assim, ela consegue rir de si mesma, ela consegue fazer brincadeiras sobre si mesma, sobre os erros, as atrapalhadas que ela tem na vida. Por quê? Porque ela sabe, como autoestima tranquila que ela tem, uma autoestima boa, ela sabe que ela pode errar. E mais do que isso, ela se permite errar e quando erra, até tira sarro disso. Já a pessoa com a baixa estima, ela jamais vai revelar os erros dela pra ninguém. Porque ela tem uma autoestima tão baixa que ela acha, poxa, né? Eu preciso me esconder ao máximo. Então, como que eu vou revelar um erro meu? Aí todo mundo, existe a crença dentro dela de que as pessoas vão se afastar ou não vão gostar dela. Para melhorar a baixa autoestima, são vários fatores, tipo assim, até o próprio visual mudando, a pessoa comprando uma roupa nova, a pessoa viajando, fazendo cursos, isso tudo vai melhorando, são vários fatores que... Olha, na verdade não. O processo, ele é interior, é interno. Então não adianta você vir com coisas de fora para dentro para melhorar a autoestima. Isso é um mito, tá? Uma crença que não é verdade. Não adianta, você vai lá e faz o seu cabelo, arruma o cabelo, compra uma roupa nova, porque, vamos supor, essa roupa amanhã se acaba, ou rasga, ou acontece um problema lá com o seu cabelo, um problema de queda de cabelo, sei lá, a autoestima da pessoa acabou. Não. A autoestima, ela é de dentro, ela vem de dentro. Então é preciso o quê? É preciso, de fato, consertar a pessoa por dentro, esse consertar entre aspas, claro, né? Para que ela possa ter uma imagem mais positiva sobre si mesmo. Aí, o cabelo dela, a roupa dela, viagens que ela faça ou não vai interferir
no que ela sente sobre si mesma. É claro que uma pessoa com boa autoestima, ela vai sim se cuidar mais. Então, na verdade, o externo, ele acompanha o interno. Sim, então, de dentro, ele vai para fora, né? Esse autocuidado, quando existe, já é um sinal, né? Um sintoma positivo de que a pessoa se cuida. Agora, o inverso é muito difícil ocorrer. Certo. Ok. Começamos com a psicóloga da Clínica Equilibra de Psicologia, Kelly Cabreira, falando sobre autoestima e baixa autoestima. Muito obrigado pela participação. Imagino que agradeço. Um bom dia, ok? Obrigada. Okay. Obrigada.